Você está com aquele fundo de investimento na sua carteira no prejuízo e você não sabe se vende, se espera mais, se extingue o gestor, se chuta os fundos do gestor. Enfim, hoje eu vou te falar os 3 motivos pelos quais você deve se livrar de um fundo de investimento da sua carteira, beleza? Acompanhe aí. Fala pessoal, eu sou o Rafael Zatar da Carteira Z, que é a área de fundos de investimentos da Research. Dica de hoje. E hoje vamos falar sobre alguns motivos pelos quais você deveria resgatar o seu fundo de investimento, independente se ele está no lucro, no prejuízo ou andando de lado. Essas bases que eu vou mostrar para você são aquelas que a gente utiliza na Carteira Z. Antes de te falar os 3 motivos, eu tenho certeza de que você tem alguém da sua família ou amigo que tem um fundo na carteira e que tem a mesma dúvida que você. O que eu faço com o meu fundo? Então compartilhe esse vídeo aí para ajudar essa pessoa na tomada de decisão, beleza? O motivo número 1 é a troca da gestão. Quando você aplica em um fundo, você investe em um fundo, né? Você deve impreterivelmente saber quem é a equipe de gestão, dar uma olhada nas cartas da gestão, olhar resultados, como é que o fundo performou nos mais diferentes cenários, certo? Se você não faz isso, deveria fazer. Afinal, isso não é um jogo, pô. Nós precisamos sempre de critérios para investir o nosso tão suado dinheiro. Então, há casos em que a gestão sai da casa, monta uma outra asset. Isso acontece muito com fundos de bancos grandes. Quando uma gestão se destaca, ela costuma criar uma gestora independente. Temos até casos recentes, com uma galera do Itaú e Santander também. Mas pode acontecer com fundos de corretoras. Mas você me pergunta assim, como é que eu vou saber como uma gestão sai de um fundo? Eles me ligam para avisar, mandam WhatsApp? Não! Você recebe um comunicado de que será feita uma assembleia. Isso é público. Então é bom sempre ficar de olho. As mudanças na gestão não ocorrem com tanta frequência, mas é bom ficar ligado, beleza? Resumindo, você está investindo em um fundo em que a equipe que você escolheu para tocar sua grana não está lá. O nome do fundo continua o mesmo, mas a equipe não. É como se fosse um time de futebol que você contrata o time pela equipe técnica. Quando essa equipe sai do time, não faz sentido você continuar sob outra direção, a não ser que você conheça bem, sei lá, essa nova galera que está entrando, beleza? Teve recentemente aí um caso de um fundo do Itaú, inclusive, que algumas peças importantes da gestão saíram para montar uma asset. E o Itaú fez esforços contínuos para promover o fundo antigo, mas o resultado que foi construído nos anos passados foi com outro time original da gestão, não com esse atual. Você entende como isso pode ser perigoso? Você pensa que o banco fala isso para você? Pô, nem pensar. O segundo motivo pelo qual você deve vender o seu fundo de investimento é a alteração do mandato. Pode ser alteração da estratégia também, ou até do estilo da gestão. E aqui eu te explico. Você deve montar a sua carteira separada por estratégias. Se você não faz isso, você deveria. Inclusive, se você quiser conhecer um pouco sobre estratégias principais dos fundos de investimentos, deixa aqui embaixo nos comentários que eu faço um vídeo falando só sobre isso para você, beleza? Enfim, o fundo tem um mandato bem definido na sua constituição. Um exemplo que a gente tem visto bastante são fundos de small caps que no início do mandato investiam em empresas pequenas e deixaram o patrimônio crescer tanto, PL aí de 1, 2, 3 bilhões, e não conseguem mais investir em pequenas empresas. E quanto maior o patrimônio do fundo, mais ele fica limitado. E aí o fundo acaba vivendo de retorno passado. Temos que ter muito cuidado com isso. Começou como uma moto, tendo maleabilidade, podendo entrar e sair de posições de forma mais rápida. E hoje é um caminhão que está lento e pesado. Então fica bem de olho nisso, beleza? Pode ser o caso também de um fundo focado em ações internacionais e começa a ficar muito posicionado, direcional em Brasil. E esse fundo está na sua carteira para cumprir a função de ter um portfólio internacional. E agora ele mudou a direção das velas, você entende? É claro que o gestor vai ter uma justificativa, mas aí a gente precisa avaliar caso a caso, beleza? O terceiro motivo é a perda de consistência quantitativa. Resultado passado é o que mais motiva as pessoas a investirem em um fundo de investimento. Principalmente agora, dos últimos 6, 12 meses, está muito latente na cabeça. Esse período curto quer dizer muito pouca coisa sobre o fundo. Eu sempre repito que no curto prazo,
qualquer criança pode ganhar do melhor gestor da história. Cara, é só escolher alguns papéis, ações aleatórias e pronto. Quando estendemos o prazo, a gente separa os homens dos meninos, e aí que a gente deve observar. E aí eu quero te passar uma dica. Quando a gente avalia um fundo multimercado de baixa e média volatilidade, entendemos que o prazo mínimo para análise é de 2 anos, tá? E para multimercado de alta volatilidade, fundos de ações, acima de 5 anos. Janela de 5 anos, né? Isso traz uma visibilidade muito mais assertiva. Quando pegamos blocos em lastros temporais distintos, como o fundo performou na crise, se era um fundo que deveria se proteger e não se protegeu, aprendeu com os erros, isso é muito importante. E aqui eu quero até te dar um exemplo de um fundo quantitativo que na verdade usa muita tecnologia na tomada de decisão, que a gente já estudou, que é o Jain Zarathustra, tá? Ele é um fundo que atua na irracionalidade do mercado, muito em picos de pânico, picos de euforia, e é trabalhado para se aproveitar desses movimentos. E aqui, como você vê na figura, em 2017, no Wesley Day, veja como acabou dando errado. A bolsa caiu, ele caiu mais. Mas o sistema foi aprimorado, os erros detectados, e veja que no próximo evento caótico, aqui em 2018, na greve dos caminhoneiros, enquanto a bolsa teve uma queda repentina, ele performou positivamente. E até agora, no pior mês da pandemia, em março de 2020, perceba que a bolsa caiu 30% e ele acabou subindo mais de 2%. Essas questões que a gente precisa identificar. Então é isso, fica ligado. Sobre esse nosso terceiro tópico, entendemos que a perda de consistência quantitativa nas janelas adequadas faz com que com certeza a gente deva vender um fundo de investimento, sim. Continuar com uma gestão dessa forma é muito mais fé acreditar aí nas causas impossíveis ou improváveis do que uma metodologia embasada e coerente. E você entende que há mais algum motivo pelo qual você deve vender um fundo de investimento? Se desfazer das suas cotas? Se você vê mais algum, coloque aqui embaixo para a gente conversar, combinado? Compartilhe esse vídeo aí para ajudar a galera a sempre tomar decisões conscientes e fundamentadas. E dá uma curtida aí para a gente saber que esse tipo de conteúdo de fundos de investimentos te agrega, beleza? Forte abraço, carteira Z neles. Até mais!